nessa sexta-feira, 11h30. Mais selvagem do que nunca. Hoje me lancei aqui no meio do caos. Então, vamos lá? Vou começar... Já nem sei mais que dia é hoje, cara. Então vai lá. Tem que fazer isso, será? Hoje é dia, sexta-feira, dia 3. Nem sei, gente. Sexta-feira, 3 de julho, inverno, lua crescente com a cheia. E nós vamos vou ler o prefácio hoje. Pequeno, um parágrafo, que ela diz o seguinte: todas nós temos anseio pelo que é selvagem. Existem poucos antídotos aceitos por nossa cultura para esse desejo ardente. Ensinaram-nos a ter vergonha desse tipo de aspiração. Deixamos crescer o cabelo e usamos para esconder nossos sentimentos. No entanto, o espectro da mulher selvagem ainda nos espreita de dia e de noite. Não importa onde estejamos, a sombra que corre atrás de nós tem decididamente 4 patas. Clarissa Piccola Estes, PhD, Chewin, Wyoming. Então vamos lá, que hoje o capítulo é longo. Vamos para o capítulo 3, farejando os fatos, o resgate da intuição como iniciação. A boneca no bolso. Vassalissa, né? A sabida. A intuição é o tesouro da psique da mulher. Ela é como um instrumento de adivinhação, como um cristal através do qual se pode ver com uma visão interior excepcional. Ela é como uma velha sábia que está sempre com você, que lhe diz exatamente qual é o problema, que lhe diz exatamente se você deve vir à esquerda ou à direita. Só para quem... dei aqui uma... Travou? Tá travado? Ou tá andando? Tô na rede, ó, só do balanço. Travou só pra Flávia? Tá normal, então travou só pra Flávia. Vamos lá. As contadoras de histórias dedicadas estão sempre longe, aos pés de algum morro, afundadas até os joelhos na poeira das histórias, retirando séculos de sujeira, escavando camadas de culturas e de conquistas, classificando cada friso e cada fresco da história que se possam encontrar. Às vezes a história foi reduzida a pó. Às vezes, porções e detalhes estão faltando ou foram perdidas. Com frequência, a forma está intacta, mas o espírito destruído. Mesmo assim, toda a escavação traz em si a esperança de se encontrar uma história inteira, intacta. A história que se segue é exatamente um incrível tesouro desses. O antigo conto russo de Vassalissa é a história praticamente intacta da iniciação de uma mulher. Ele trata da percepção de que a maioria das coisas não é o que parece. Como mulheres, recorremos à nossa intuição e aos nossos instintos para farejar tudo. Usamos nossos sentidos para espremer a verdade das coisas, para extrair o alimento das ideias, para ver o que há para ser visto, para conhecer o que há para ser conhecido, para ser as guardiões do fogo criativo e para ter uma compreensão íntima dos ciclos de vida, morte e vida de toda a natureza. Assim é uma mulher iniciada. A história de Vassalissa é contada na Rússia, na Romênia, na Iugoslávia, na Polônia, em todos os países bálticos. Ela, às vezes, é intitulada A Boneca. Às vezes, Vassalissa, a Sabida. Encontramos indícios de suas raízes arquetípicas até pelo menos o tempo dos cultos das antigas deusas cavalos que antecederam a cultura grega clássica.
É um conto que traz um mapeamento psíquico antiquíssimo acerca da indução no mundo subterrâneo do selvagem Deus fêmea. Ele fala de como infundir nas mulheres o poder instintivo básico da mulher selvagem, a intuição. Então vamos lá, eu sempre gosto de ler essa parte. Essa história, como que foi que chegou a história, né? Essa história foi me passada por Tia Caté. Ela começa com um dos mais antigos truques conhecidos dos contadores de história. Era uma vez e não era uma vez. Essa frase paradoxal tem a intenção de alertar a alma do ouvinte para o fato de que a história tem um lugar no mundo entre os mundos, onde nada é o que parece ser à primeira vista. E vamos lá, então comecemos, portanto. Vassalissa. Tcharam, tcharam. Era uma vez, e não era uma vez, uma jovem mãe que jazia no seu leito de morte, com um rosto pálido como as rosas brancas de cera na sacristia da igreja ali de perto. Então vou ler de novo, que eu hoje estou aqui na selvageria do corredor. E aí o desafio é me lançar aqui nesse interno, estando nesse externo. Veremos o que acontece. Era uma vez, e não era uma vez, uma jovem mãe que jazia no seu leito de morte, com um rosto pálido como as rosas brancas de cera na sacristia da igreja dali de perto. Sua filhinha e seu marido estavam sentados aos pés da sua velha cama de madeira e oravam para que Deus a conduzisse em segurança até o outro mundo. A mãe moribunda chamou Vassalissa e a criança de botas vermelhas e avental branco ajoelhou-se ao lado da mãe. Essa boneca é para você, meu amor, sussurrou a mãe, e da coberta felpuda tirou uma bonequinha minúscula, que, como a própria Vassalissa, usava botas vermelhas, avental branco, saia preta e colete todo bordado com linha colorida. Estas são as minhas últimas palavras, querida, disse a mãe. Se você se perder ou precisar de ajuda, pergunte à boneca o que fazer. Você receberá ajuda. Guarde sempre a boneca. Não fale a ninguém sobre ela. Dê-lhe de comer quando ela estiver com fome. Essa é a minha promessa de mãe para você, minha bênção querida. E com essas palavras, a respiração da mãe mergulhou nas profundezas do seu corpo, onde recolheu sua alma e saiu correndo pelos lábios. E a mãe morreu. A criança e o pai choraram muito a morte da mãe, por muito tempo. No entanto, como o campo arrasado pela guerra, a vida do pai voltou a verdejar por entre os sulcos e ele desposou uma viúva com 2 filhas. Embora a nova madrasta e suas filhas fossem gentis e sorrissem como damas, algo de muito corrosivo por trás dos sorrisos que o pai de havia algo de corrosivo por trás dos sorrisos que o pai de Vassalissa não percebia. Realmente, quando as 3 estavam sozinhas com Vassalissa, elas a atormentavam, forçavam-na a lhe servir de criada, mandavam-na cortar lenha para que sua pele delicada se ferisse. Elas a detestavam, porque Vassalissa tinha uma doçura que não parecia desse mundo. Ela também era muito bonita. Seus seios eram fartos, enquanto os delas definhavam de maldade. Ela era solícita e não se queixava, enquanto a madrasta e as 2 filhas eram, entre si mesmas, como ratos no monte de lixo à noite. Um dia, a madrasta e suas filhas simplesmente não conseguiam mais aguentar Vassalissa. Vamos combinar de deixar o fogo se apagar. Então vamos mandar Vassalissa entrar na floresta para ir pedir fogo para nossa lareira, a Baba Yaga, a bruxa. E quando ela chegar até Baba Yaga, bem, a velha irá matá-la e comê-la. E as 3 bateram palmas e guincharam como animais que vivem na escuridão. Sei lá como é isso. Por isso, naquela noite, quando Vassalissa voltou para casa depois de catar lenha, a casa estava completamente às escuras. Ela ficou muito preocupada e falou com a madrasta. O que aconteceu?
Como vamos fazer para cozinhar? O que vamos fazer para iluminar as trevas? Sua imbecil, reclamou a madrasta. É claro que não temos fogo e eu não posso sair para o bosque devido à minha idade. Minhas filhas não podem ir porque têm medo. Você é a única que tem condições de sair floresta dentro para encontrar Baba Yaga e conseguir dela uma brasa para acender nosso fogo de novo. Ora, está bem, respondeu Vassalice inocente. É o que vou fazer. E foi mesmo. A floresta ia ficando cada vez mais escura e os gravetos estalavam sob seus pés, deixando-a assustada. Ela enfiou a mão bem no fundo do bolso do avental. E ali estava a boneca que a mãe, ao morrer, havia lhe dado. Só de tocar nessa boneca já me sinto melhor, disse Vassalice, acariciando a boneca no bolso. A cada bifurcação da estrada, Vassalice enfiava a mão no bolso e consultava a boneca. Bem, eu devo ir para a esquerda ou para a direita? A boneca respondia sim, não, para esse lado ou para aquele lado. E Vassalice dava à boneca um pouco de pão enquanto ia caminhando, seguindo o que sentia estar emanando da boneca. De repente, um homem de branco, num cavalo branco, passou galompando. E o dia nasceu. Mais adiante, um homem de vermelho passou montando num cavalo vermelho. E o sol apareceu. Vassalice caminhou e bem na hora em que estava chegando ao casebre de Baba Yaga, um cavaleiro vestido de negro passou trotando e entrou direto no casebre. Imediatamente, fez-se noite. A cerca feita de caveiras e ossos ao redor da choupana começou a refulgir com um fogo interno, de tal forma que a clareira ali na floresta ficou iluminada com uma luz espectral. Ora, Baba Yaga era uma criatura muito temível. Ela viajava não num coche, nem numa carruagem, mas num caldeirão com o formato de um grau que voava sozinho. Ela remava esse veículo com um remo que parecia um pilão e o tempo todo varria o rastro por onde ele passava com uma vassoura feita do cabelo de alguém morto há muito tempo. E o caldeirão veio voando pelo céu, com o próprio cabelo sebento de Baba Yaga na esteira. Seu queixo comprido era curvado para cima e seu longo nariz era curvado para baixo, de modo que os dois se encontravam no meio do caminho. Baba Yaga tinha um ínfimo cavanhaque branco e verrugas na pele adquiridas de seus contatos com sapos. Suas unhas manchadas de marrom eram grossas e estriadas como telhados, e tão compridas e recurvas que ela não conseguia fechar a mão. Ainda mais estranha era a casa de Baba Yaga. Ela ficava em cima de enormes pernas de galinha, amarelas e escamosas, e andava de um lado para o outro sozinha. Ela às vezes girava e girava como uma bailarina em transe. As cavilhas nas portas e janelas eram feitas de dedos humanos, das mãos e dos pés. A tranca da porta da frente era um focinho com muitos dentes pontiagudos. Vassalice consultou sua boneca. É essa a casa que procuramos? E a boneca, a seu modo, respondeu. É essa a que procuramos. E antes que ela pudesse dar mais um passo, Baba Yaga, no seu caldeirão, desceu sobre Vassalice aos gritos. O que você quer? Vovó, vim apanhar fogo, respondeu a menina estremecendo. Está frio na minha casa. O meu pessoal vai morrer. Preciso de fogo. Sei, retrucou Baba Yaga rabugenta. Conheço você e seu pessoal. Bem, criança inútil, você deixou o fogo se apagar. O que é muita imprudência. Além do mais, o que a fez pensar que eu lhe daria a chama? Porque estou pedindo, respondeu rápido Vassalice depois de consultar a boneca. Você tem sorte, ronronou Baba Yaga. Essa é a resposta certa. E Vassalice se sentiu com muita sorte por ter acertado a resposta. Baba Yaga, porém, ameaçou. Não há a menor possibilidade de eu lhe dar o fogo antes de você fazer algum trabalho para mim. Se você realizar essas tarefas para mim, receberá o fogo. Se não...
E nesse ponto, Vassalissa viu que os olhos de Baba Yaga de repente se transformaram em brasas. Senão, minha filha, você morrerá. E assim Baba Yaga entrou pesadamente no casebre, deitou-se na cama e mandou que Vassalissa lhe trouxesse a comida que estava no forno. No forno havia comida suficiente para 10 pessoas e Baba Yaga comeu tudo, deixando uma pequena migalha e um dedal de sopa para Vassalissa. Lave minha roupa. Varra a casa e o quintal. Prepare minha comida. Separe o milho mofado do milho bom. E certifique-se de que tudo está em ordem. Volto mais tarde para inspecionar seu trabalho. Se tudo não estiver pronto, você será meu banquete. E com isso, Baba Yaga partiu voando no seu caldeirão com o nariz lhe servindo de biruta e o cabelo de vela. E anoiteceu novamente. Vassalissa voltou-se para a boneca assim que a Yaga se foi. O que eu vou fazer? Vou conseguir cumprir as tarefas a tempo? A boneca disse que sim e recomendou que ela comesse algo e fosse dormir. Vassalissa deu algo de comer à boneca também e adormeceu. Pela manhã, a boneca havia feito todo o trabalho e só faltava preparar a refeição. À noite, a Yaga voltou e não encontrou nada por fazer. Satisfeita, de certo modo, mas irritada por não conseguir encontrar nenhuma falha. Baba Yaga zombou de Vassalissa. Você é uma menina de sorte. Ela então convocou seus fiéis criados para moer o milho e 3 partes de mãos apareceram em pleno ar e começaram a raspar e esmagar o milho. Os resíduos pairavam no ar como uma neve dourada. Finalmente o serviço terminou e Baba Yaga se sentou para comer. Comeu horas a fio e deu ordens à Vassalissa para que no dia seguinte limpasse a casa, varresse o quintal, lavasse a roupa. Naquele monte de estrume, disse Yaga, apontando para um enorme monte de estrume no quintal. Há muitas sementes de papoula, milhões de sementes de papoula. Amanhã quero encontrar um monte de sementes de papoula e um monte de estrumes, completamente separados um do outro. Compreendeu? Meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Exclamou Vassalissa, quase desmaiando. Não se preocupe. Eu me encarrego, sussurrou a boneca, quando a menina enfiou a mão no bolso. Naquela noite, Baba Yaga adormeceu roncando e Vassalissa tentou catar as sementes de papoula do meio do estrume. Durma agora, disse-lhe a boneca. Depois de algum tempo, tudo vai dar certo. Mais uma vez, a boneca executou todas as tarefas e quando a velha voltou, tudo estava pronto. Ora, que sorte a sua de conseguir acabar tudo, disse Baba Yaga, falando sarcástica pelo nariz. Ela chamou seus fiéis criados para prensar o óleo das sementes e novamente 3 pares de mão apareceram e cumpriram a tarefa. Enquanto a Yaga estava besuntando os lábios na gordura do cozido, Vassalissa ficou parada por perto. E aí? O que é que você está me olhando? Perguntou Baba Yaga de mau humor. Posso lhe fazer umas perguntas, vovó? Respondeu Vassalissa. Pergunte, ordenou a Yaga. Mas lembre-se, saber demais envelhece as pessoas antes do tempo. Vassalissa perguntou quem era o homem de branco no cavalo branco. Respondeu a Yaga com carinho. Esse primeiro é o meu dia. E o homem de vermelho no cavalo vermelho? Esse é meu sol nascente. E o homem de negro no cavalo negro? Sim, esse é o terceiro, ele é a minha noite. Entendi, disse Vassalissa. Vamos, minha criança. Não quer me fazer mais perguntas? Sugeriu a Yaga manhosa. Vassalissa estava a ponto de perguntar sobre os pares de mãos que apareciam e desapareciam, mas a boneca começou a saltar dentro do bolso. Em vez disso, Vassalissa respondeu, não, vovó, como a senhora mesma diz, saber demais pode envelhecer a pessoa antes da hora. Disse a Yaga, inclinando a cabeça como um passarinho. Você é muito ajuizada para a sua idade, menina. Como conseguiu isso? Foi a bênção da minha mãe.
disse Vassalissa com um sorriso. Benção, guinchou Baba Yaga. Benção. Não precisamos de benção nenhuma aqui nessa casa. É melhor você procurar seu caminho, filha. E foi empurrando Vassalissa para o lado de fora. Vou lhe dizer uma coisa, menina. Olha aqui. Baba Yaga tirou uma caveira de olhos candentes da cerca e a enfiou numa vara. Pronto. Leve essa caveira com você. Leve essa caveira na vara até sua casa. Isso. Esse é o seu fogo. Não diga mais uma palavra sequer. Só vá embora. Vassalissa ia agradecer a Yaga, mas a bonequinha no fundo do bolso começou a saltar para cima e para baixo. E Vassalissa percebeu que devia só apanhar o fogo e ir embora. Ela voltou correndo para casa. Seguindo as curvas e voltas da estrada, com a boneca lhe indicando o caminho. Era noite e Vassalissa atravessou a floresta com uma caveira numa vara, com o brilho do fogo saindo pelos buracos dos ouvidos, dos olhos, do nariz e da boca. De repente, ela sentiu medo dessa luz espectral e pensou em jogá-la fora. Mas a caveira falou com ela, insistindo para que se acalmasse e prosseguisse para a casa da madrasta e das filhas. Quando Vassalissa ia se aproximando da casa, a madrasta e suas filhas olharam pela janela e viram uma luz estranha que vinha dançando pela mata. Cada vez chegava mais perto. Elas não podiam imaginar o que era aquilo. Já haviam concluído que a longa ausência de Vassalissa indicava que ela, a essa altura, estava morta. Que seus ossos haviam sido carregados por animais. E que bom que ela havia desaparecido. Vassalissa chegava cada vez mais perto de casa. E quando a madrasta e suas filhas viram que era ela, correram na sua direção dizendo que estavam sem fogo desde que ela havia saído e que por mais que tentasse acender um, ele sempre se extinguia. Vassalissa entrou na casa sentindo-se vitoriosa por ter sobrevivido à sua perigosa jornada e por ter trazido o fogo para casa. No entanto, a caveira na vara ficou observando cada movimento da madrasta e das duas filhas, queimando-as por dentro. Antes de amanhecer, ela havia reduzido a cinzas aquele trio perverso. E assim termina, com um final abrupto para abalar as pessoas, tirando-as do conto de fadas e as devolvendo para a realidade. Ai, ai. Vassalissa é uma história de transmissão da bênção do poder da intuição das mulheres de mãe para filha, de uma geração para outra. Esse enorme poder, o da intuição, tem a rapidez de um raio e é composto de visão interior, audição interior, percepção interior e conhecimento interior. E aí a gente já vai direto para as tarefas, né? Nesse conto, há 9 tarefas a serem cumpridas pela psique. Elas se concentram na aprendizagem dos hábitos da velha mãe selvagem. Com a realização dessas tarefas, a intuição da mulher, esse ser sagaz, que vai aonde a mulher for, que examina todos os aspectos da sua vida e tece comentários sobre a verdade de tudo com precisão e rapidez, é reinstalada na sua psique. O objetivo é um relacionamento do amor e confiança com esse ser a quem chamamos de a mulher que sabe, a mulher selvagem. No rito da velha deusa selvagem, Baba Yaga, são as seguintes etapas da iniciação. Vamos lá, então. A primeira tarefa, e essa é uma... bom. Que é permitir a morte da mãe boa demais. No início do conto, a mãe está morrendo e deixa para a filha um legado importante. As tarefas psíquicas desse estágio na vida da mulher são as seguintes: aceitar o fato de que a mãe psíquica protetora, sempre vigilante, não é adequada para ser um guia para a futura vida instintiva da pessoa.
a mãe boa demais morre. Assumir a realidade de estar só, de desenvolver a própria conscientização quanto ao perigo, as intrigas, a política. Tornar-se alerta sozinha, para seu próprio proveito. Deixar morrer o que deve morrer. À medida que a mãe boa demais morre, a nova mulher nasce. Na história, o processo de iniciação começa quando a mãe boa e amada morre. Ela não está mais lá para afagar o cabelo de Vassalissa. Na vida de todas nós, como filhas, surge uma hora em que a boa mãe da psique, aquela que nos serviu de modo correto e adequado em tempos passados, transforma-se numa mãe boa demais. Aquela que, em virtude dos seus valores de proteção, começa a nos impedir de reagir a novos desafios e, portanto, de atingir um desenvolvimento mais profundo. No processo natural do amadurecimento, a mãe boa demais deve se tornar cada vez mais rarefeita, deve definhar, até que nos descobramos sós para cuidar de nós mesmas de um novo modo. Embora sempre mantenhamos uma essência do seu carinho, essa transição psíquica natural nos deixa sós no mundo que não é maternal conosco. Mas espere aí. Essa mãe boa demais não é só o que ela aparenta ser. Debaixo da coberta, ela tem uma bonequinha para dar à filha. Existe algo da mãe selvagem por baixo dessa criatura. A mãe boa demais não pode, no entanto, cumprir plenamente esse papel, porque ela é a mãe dos dentes de leite. A mãe abençoada que todo bebê precisa para dar os primeiros passos no mundo psíquico do amor. Portanto, mesmo que essa mãe boa demais não consiga acompanhar a vida da menina a partir de um certo ponto, ela trata bem a sua filha. Ela abençoa a menina com uma boneca. E isso, como descobrimos, é na realidade uma grande bênção. Se ficarmos mais tempo do que o normal com a mãe protetora dentro da nossa psique, vamos nos descobrir impedindo todos os desafios de nos atingirem, o que prejudica o desenvolvimento futuro. Embora não esteja de modo algum querendo dizer que uma mulher deva mergulhar numa situação violenta ou torturante, quero dizer sim, que ela deve fixar para si mesma alguma coisa na vida que ela se dispõe a alcançar e, portanto, a assumir riscos para conseguir. É através desse processo que ela aguça seus poderes intuitivos. Entre os lobos, quando a mãe loba amamenta sua ninhada, ela e eles passam muito tempo na ociosidade. Todos ficam jogados uns sobre os outros numa grande pilha de filhotes. O mundo exterior e o mundo dos desafios estão muito distantes. No entanto, quando a mãe loba afinal ensina os filhotes a caçar e a procurar alimento, ela lhes mostra os dentes a maior parte do tempo. Ela os morde, exigindo que eles não desistam. Ela os empurra se eles não se dispõem a fazer o que ela quer. E assim, é com o objetivo de atingir um desenvolvimento maior que trocamos a mãe protetora interior, que era tão adequada a nós quando éramos menores, por um outro tipo de mãe, a que vive ainda mais embrenhada nos ermos psíquicos, a que é tanto acompanhante quanto mestra. Ela é uma mãe amorosa, porém enérgica e exigente. A maioria de nós não quer. A maioria de nós não quer deixar que a mãe boa demais morra, só porque chegou a sua hora. Embora essa mãe boa demais possa não permitir que nossas energias mais intensas venham à tona, é tão bom ficar com ela, tão gostoso. Pra quê? Pra que ir embora? Com frequência, ouvimos vozes interiores que nos estimulam a recuar, a permanecer na segurança. Essas vozes dizem frases como as que se seguem. Ora, não diga isso. Você não pode fazer isso. Você, sem dúvida, não é filha. Amiga, colega minha, se age assim. Tudo é perigoso lá fora.
Ai, quem sabe quem sabe o que será de você se insistir em sair desse ninho quentinho? Você só vai se humilhar, sabia? Ou ainda, a sugestão mais insidiosa. Finja que está se arriscando, mas em segredo, continue aqui comigo. Todas essas vozes da mãe boa demais, assustada e bastante desesperada dentro da psique, todas essas são vozes da boa demais, assustada e bastante desesperada dentro da psique. Ela não tem como agir de outro modo. Ela é o que é. Ela é o que é. No entanto, se nos fundirmos com a mãe boa demais por muito tempo, nossa vida e nossos talentos expressivos recuam para a sombra e nós definhamos ao invés de nos fortalecermos. É típico que as mulheres tenham medo de deixar morrer a vida confortável demais, segura demais. Às vezes, a mulher se deliciou com a proteção da mãe boa demais e por isso deseja continuar ad infinitum. Ela precisa estar disposta a sentir alguma ansiedade ocasional. Ou então seria melhor que permanecesse no ninho. Pode ocorrer que uma mulher tenha medo de não ter segurança, ou certeza mesmo por um curto período de tempo. Ela apresenta desculpas em quantidades maior do que a dos pelos de um cachorro. Ela só precisa mergulhar e ficar sem saber o que vem depois. É a única atitude que irá recuperar sua natureza intuitiva. Às vezes a mulher está tão enredada sendo a mãe boa demais de outros adultos que eles se grudaram às suas tetas e não pretendem deixar que ela os abandone. Nesse caso, a mulher tende a afastá-los a coices e a continuar assim mesmo. Como a psique sonhadora procura compensar aquilo que o ego não quer ou não pode reconhecer, entre outras coisas, os sonhos da mulher durante uma luta dessas serão compensatoriamente cheios de perseguições, becos sem saída, automóveis que não pegam, gravidezes interrompidas e outros símbolos de que a vida não prossegue. Nas suas entranhas, a mulher sabe que existe um toque de morte ao insistir em ser aquela pessoa boa demais por muito tempo. Vou ter... Me veio um sonho clássico que eu tive com 20 e poucos anos, que é eu no sonho, né? Nascia um filho, uma filha, um bebê. Eu nem sabia quem era o pai. E aí eu não conseguia alimentar aquele bebê. E aí vinha a minha mãe e ficava alimentando ele. E eu não quero me preocupar, não quero saber quem é pai, quem é esse bebê, alimentar esse bebê. Me veio esse sonho assim, à tona agora, né? Aquele processo que eu tava... Enfim. Depois amamentei as duas filhas, tá, gente? Até quase 2 anos as duas. Ai, mas é isso, essa mãe boa demais, ela habita de uma forma. Vamos lá. Essa vidinha confortável. A gente acha, né, que é confortável. A gente acha que é confortável. Vamos lá. A gente vai seguir então. Aqui. O primeiro passo então consiste em afrouxar nossa dependência do refulgente arquétipo da mãe boa demais e sempre gentil na nossa psique. Largamos a teta e estamos aprendendo a caçar. Há uma mãe selvagem à espera para nos ensinar. Nesse meio tempo, a segunda tarefa consiste em depender da boneca enquanto aprendemos a sua utilização. A segunda parte, denunciar a natureza sombria. Nessa segunda parte da história, a família da madrasta má e detestável entra no mundo de Vassalissa, tornando sua vida uma desgraça. São as seguintes as tarefas desse período. Aprender ainda com maior conscientização a largar a mãe excessivamente positiva. Descobrir que ser boazinha, que ser gentil e simpática não fará a vida florir.
Vassalissa torna-se escrava, mas isso de nada adianta. Vivenciar diretamente a própria natureza sombria, especialmente os aspectos exploradores, ciumentos e rejeitadores do self, a madrasta e suas filhas. Incorporar esses aspectos. Criar o melhor relacionamento possível com as piores partes de si mesma. Deixar acumular a tensão entre quem se aprendeu a ser e quem se é realmente. Trabalhar, afinal, no sentido de deixar morrer o velho self, para que nasça o novo self intuitivo. O material da sombra pode ser muito positivo, já que muitas vezes os talentos da mulher são também empurrados para as trevas. No entanto, o material sombrio negativo também pode ser útil, como veremos, pois quando ele irrompe e nós finalmente identificamos esses aspectos e as suas fontes, tornamo-nos mais fortes e mais sábias. Nesse estágio da iniciação, a mulher se vê acossada por exigências banais da sua psique que a enxortam a atender qualquer desejo de qualquer um. A obediência provoca uma descoberta chocante que deve ser registrada por todas as mulheres, ou seja, a de que nós mesmas faz com que nos isolemos de muitos outros. E, entretanto, ceder aos desejos dos outros faz com que nos isolemos de nós mesmas. Ou seja, a de que ser nós mesmas faz com que nos isolemos de muitos outros. E, entretanto, ceder aos desejos dos outros faz com que nos isolemos de nós mesmas. É uma tensão angustiante e que precisa ser suportada. Mas a escolha é clara. Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu vou indo, não vou conseguir ler tudo, é muito ensinamento, mas eu vou passando sim, tá? Aquele esquema, né? Vassalissa como nós precisa de alguma luz de orientação que diferencie para ela o que é bom do que não é. Ela não poderá crescer se ficar parada, servindo de saco de pancadas para todos. As mulheres que tentam tornar invisíveis seus sentimentos mais profundos estão se entorpecendo. A luz se extingue. É uma forma dolorosa de vida latente. Inversamente, talvez com um toque de perversidade, quando o fogo se apaga, isso ajuda a despertar Vassalissa da sua submissão. Ela é levada a abandonar um velho estilo de vida e a entrar com passos trêmulos numa nova vida, baseada em conhecimentos interiores mais antigos, mais sábios. E essa é a terceira tarefa, navegar nas trevas. Nessa parte da história, o legado da mãe falecida, a boneca, orienta a Vassalissa na travessia da escuridão até a casa da Baba Yaga. São as seguintes tarefas psíquicas desse estágio. Consentir e se aventurar a penetrar no local da iniciação profunda, entrada na floresta, e começar a experimentar o sentimento luminoso, novo e aparentemente perigoso de estar imersa no poder intuitivo. Aprender a desenvolver a sensibilidade ao inconsciente misterioso no que se relaciona ao direcionamento e confiar exclusivamente nos próprios sentidos interiores. Aprender o caminho de volta para a casa da mãe selvagem, obedecendo às instruções da boneca. Aprender a nutrir a intuição, alimentar a boneca. Deixar que a mocinha frágil e ingênua morra ainda mais. Transferir o poder para a boneca, ou seja, para a intuição. Me vê a imagem, né, dela querendo separar a semente de papoulas e a boneca, vai dormir, deixa que eu faço. A boneca de Vassalissa pertence às provisões da velha mãe selvagem. As bonecas são dos tesouros simbólicos da natureza instintiva. No caso de Vassalissa, a boneca representa Vidacita, a pequena força da vida instintiva que tanto é feroz quanto resistente.
Não importa o problema que estejamos enfrentando, ela leva uma vida oculta dentro de nós. A boneca, né, ela está relacionada aos símbolos do duende, do elfo, da fada, dos anões, representando uma profunda pulsação de sabedoria dentro da cultura da psique. São elas aquelas criaturas que continuam o trabalho interior e prudente, que são incansáveis. Esses seres, né, mágicos trabalham mesmo quando nós adormecemos, especialmente quando estamos dormindo, mesmo quando não temos plena consciência do papel que estamos desempenhando. Dessa forma, a boneca representa o espírito interior das mulheres, a voz da razão, do conhecimento e da conscientização íntima. A boneca assemelha-se ao passarinho dos contos de fadas que vem sussurrar no ouvido da heroína. Ele é quem revela o inimigo oculto e a atitude a tomar diante da situação. Essa é a sabedoria do homúnculos, o pequeno ser interior. Ele é a ajuda que nem sempre está visível, mas que está sempre disponível. Não há bênção maior que uma mãe possa dar à filha do que uma confiança na veracidade da sua própria intuição. A intuição é transmitida de pai para filho da forma mais simples. Você tem um bom raciocínio. O que você acha que está por trás disso tudo? Em vez de decifrar a intuição como alguma peculiaridade irracional e censurável, ela é definida como uma fala da verdadeira voz da alma. A intuição prevê a direção mais benéfica a seguir. Ela se autopreserva, capta os motivos e intenções subjacentes e opta pelo que irá provocar o mínimo de fragmentação na psique. O que essa intuição selvagem faz pelas mulheres? Como lobo, a intuição tem garras que abrem as coisas e as sujeitam. Ela tem olhos que enxergam através dos escudos da persona. Ela tem ouvidos que ouvem sons fora da capacidade de audição do ser humano. Com essas espantosas ferramentas psíquicas, a mulher assume uma consciência animal, astuta e até mesmo premonitória, que aprofunda sua feminilidade e aguça sua capacidade de se movimentar com confiança no mundo exterior. O relacionamento entre a boneca e Vassalissa simboliza uma forma de magia empática entre a mulher e a intuição. É isso o que deve passar de mulher para mulher. Essa atividade abençoada de se vincular à intuição, de testá-la, de alimentá-la. Nós, à semelhança de Vassalissa, fortalecemos nossos laços com nossa natureza intuitiva quando prestamos atenção à voz interior a cada curva da estrada. Devo ir para esse lado ou para o outro, devo ficar ou partir, devo resistir ou ser flexível, devo fugir disso ou correr na sua direção. Essa pessoa, esse acontecimento, essa empreitada é verdadeira ou falsa? O rompimento do vínculo entre a mulher e sua intuição selvagem é muitas vezes encarado erroneamente como se a própria intuição é que estivesse destruída. Não. Não é a intuição que se partiu, mas sim a bênção matrilinear da intuição, a transmissão da confiança intuitiva de todas as mulheres de uma linhagem, que já se foram, para aquela mulher específica. É esse longo rio de antepassadas que foi represado. A compreensão da mulher, da sua sabedoria intuitiva, pode ser fraca em consequência do rompimento, mas com o exercício ela poderá se restaurar e se manifestar em sua plenitude. As bonecas servem de talismãs. Os talismãs são lembretes do que é sentido, mas não visto, do que existe, mas não é de evidência imediata. Ai, que maravilha. Esse rio, né? No fim não, no começo, no início, no meio. A gente percebe, eu percebo em mim, assim, essas águas represadas.
E aí quando elas... Me veio a imagem, né, me veio uma imagem de uma represa, né? Quando a gente abre e vai... Tudo aquilo começa a sair. Nossa, um turbilhão, né? Senti medo, assim, dessa intensidade mesmo, né? Então, por isso que... Talvez esse riozinho é calma, né? Uma parte de cada vez, um passo de cada vez. Que se abre essa porteira, meu bem. Bom, vamos lá. Quarta tarefa, encarar a megera selvagem. Nessa parte da história, Vassalice encontra a megera selvagem, pessoalmente. As tarefas desse encontro são as seguintes. Ser capaz de suportar o rosto apavorante da deusa selvagem sem hesitar. Topar com Baba Yaga. Familiarizar-se com o mistério, a estranheza, a alteridade do selvagem. Residir na casa de Baba Yaga por algum tempo. Adotar nas nossas vidas alguns dos seus valores, tornando-nos, portanto, também um pouco estranhas. Comer seus alimentos. Aprender a encarar um poder enorme nos outros e, subsequentemente, encarar nosso próprio poder. Permitir que a criança frágil e boazinha em excesso vá definhando ainda mais. Baba Yaga mora numa casa que descansa sobre pernas de galinha. Ela gira e dá voltas quando bem entende. Nos sonhos, o símbolo da casa reflete a organização do espaço psíquico habitado por uma pessoa, tanto no inconsciente quanto no inconsciente. Por ironia, se esse fosse um sonho compensatório, a casa excêntrica insinuaria que o sujeito, nesse caso Vassalice, é por demais insignificante, moderado e precisa sair girando e rodopiando para descobrir como é que é dançar como uma galinha maluca de vez em quando. Percebemos então que a casa da Yaga pertence ao mundo animal e que Vassalice precisa desse elemento na sua personalidade. Essa casa de pernas de galinha anda de um lado para o outro e até rodopia numa dança saltitante. Essa casa é um ser vivo, transbordante de entusiasmo, de alegria e vivacidade. É esse o principal alicerce da psique da mulher selvagem. Os seres inanimados, como por exemplo os pilões, voam como pássaros. A velha sabe fazer mágica e nada é o que parece. Mas na maioria dos casos é melhor do que parecia a princípio. Isso aqui é maravilhoso. Baba Yaga é assustadora por ser ela própria o poder da aniquilação e o poder da força da vida ao mesmo tempo. Contemplar seu rosto é ver a vagina dentada, olhos de sangue, o recém-nascido perfeito e as asas dos anjos, todos juntos. Vassalice está parada ali e aceita a divindade da mãe selvagem com verrugas e tudo mais. Uma das facetas mais notáveis da Yaga, retratada nessa história, está no fato de que, embora ela faça ameaças, ela é justa. Ela não fere Vassalice enquanto Vassalice demonstra respeito por ela. A atitude de respeito diante de um poder extremo é uma lição fundamental. A mulher precisa ser capaz de se manter diante do poder, porque em última análise, alguma parte desse poder passará às suas mãos. Vassalice encara Baba Yaga não com uma atitude obsequiosa, não com arrogância ou cheia de fanfarronice, nem fugindo ou se escondendo. Ela se apresenta com honestidade, exatamente como é. Muitas mulheres estão se recuperando dos seus complexos de ser boazinhas, nos quais, independentemente de como se sentisse, independentemente de como se acossasse, elas reagiam de uma forma tão doce a ponto de ser praticamente humilhante. Embora elas pudessem sorrir gentis durante o dia, à noite rangiam os dentes como bestas. Era a Yaga na sua psique lutando para se expressar. Vamos lá.
Nesse drama de iniciação, Baba Yaga é a mulher selvagem sob o disfarce da bruxa. A semelhança do termo selvagem, o termo bruxa veio a ser compreendido como um pejorativo. Mas antigamente ele era uma designação dada às benzedeiras, tanto jovens quanto velhas, sendo que a palavra witch, bruxa em inglês, deriva do termo wit, que significa sábio. Isso antes que as religiões monoteístas suplantassem as antigas religiões da mãe selvagem. Bom, de qualquer maneira, porém, a ogra, a bruxa, a natureza selvagem e quaisquer outras criaturas e aspectos que a cultura considera apavorantes nas psiques das mulheres são exatamente as bênçãos que elas mais precisam resgatar e trazer às superfícies. Todas essas criaturas nos sonhos recordam a mulher que sonha sua identidade elemental, seu self yaga, a força enigmática e intensa da mãe da vida morta à vida, da vida morte e vida. Estamos afirmando que ser semelhante a Yaga é bom. E que nós precisamos ser capazes de nos acostumar. Significa, sim, encontrar nossa própria luminosidade sem fugir, convivendo ativamente com a natureza selvagem ao nosso próprio modo. Significa ser capaz de aprender e ser capaz de aguentar o que sabemos. Significa manter-se firme e viver. A quinta tarefa. Pra quem não sabe, eu sou palhaço. Vamos, me perdi, tá vendo? Vamos lá, rapidinho. A quinta tarefa: servir o não racional. Depois como que eu volto? Bom, vamos lá, senão. Vamos lá. Tá tudo zoado pra mim, não tô vendo mais nada, nenhum comentário. Servir o não racional. Nessa parte da história, servir o não racional. Nessa parte da história, Vassalissa pediu fogo a Baba Yaga. E a Yaga concorda se Vassalissa fizer em troca alguns serviços domésticos para ela. As tarefas psíquicas desse período de aprendizado são as seguintes: ficar com a deusa Megera, aclimatar-se às imensas forças selvagens da psique feminina, chegar a reconhecer o poder dela, o seu poder e os poderes das purificações interiores, limpar, escolher, alimentar, criar energias e ideias, lavar as roupas da Yaga, cozinhar para ela, limpar sua casa e separar os elementos. Há não muito tempo, as mulheres se envolviam profundamente com os ritmos da vida e da morte. Elas aspiravam o cheiro acre do ferro no sangue fresco do parto. Elas também lavavam os corpos frios dos mortos. A psique da mulher moderna, especialmente daquelas provenientes de culturas industriais e tecnológicas, é muitas vezes privada dessas experiências básicas e abençoadas de natureza prática e íntima. Existe, porém, um meio para que a não iniciada participe dos aspectos sensíveis dos ciclos da vida e da morte. Baba Yaga, a mãe selvagem, é a mestra que podemos consultar nesses casos. Ela instrui o ordenamento da casa da alma. Ela infunde uma ordem alternativa no ego, uma ordem que a magia pode acontecer, a alegria pode ser criada, o apetite permanece intacto, as tarefas são realizadas com prazer. Baba Yaga é o modelo para sermos fiéis ao self. Ela ensina tanto a morte quanto a renovação. Varrer o ambiente significa não só começar a valorizar a vida não superficial, mas também cuidar da sua organização. Às vezes as mulheres se confundem quanto ao trabalho interior da alma e deixam de cuidar da sua arquitetura até que ela seja retomada pela floresta. Aos poucos o mato vai crescendo e finalmente o local se transforma numa ruína arqueológica escondida na psique. A varredura cíclica evitará que isso ocorra. Quando a mulher dispõe de espaço livre, a natureza selvagem viceja melhor. No desenvolvimento das mulheres, todas essas ações ligadas às
prendas domésticas, cozinhar, lavar, varrer, significa algo além do rotineiro. Todas essas imagens sugerem modos de se pensar na vida da alma, de avaliá-la, alimentá-la, nutri-la, corrigi-la, purificá-la e organizá-la. Vassalissa recebe a iniciação em todos esses aspectos e a sua intuição a ajuda a realizar as tarefas. A natureza intuitiva dispõe da capacidade de estimar as situações num relance, de avaliar num átimo, de eliminar o entulho que cerca uma ideia e de identificar a essência para lhe infundir vitalidade, cozinhar ideias cruas e preparar alimento para a psique. Que maravilha! Vassalissa, através da boneca da intuição, está aprendendo a escolher, a compreender, a manter em ordem, a limpar e a arrumar o ambiente da psique. Além disso, ela aprende que a mãe selvagem exige muito alimento para poder realizar seu trabalho. Ai, ai. Então, os ciclos das mulheres de acordo com as tarefas de Vassalissa são os seguintes: limpar nosso pensamento, renovando nossos valores com regularidade, eliminar da nossa psique as insignificâncias, varrê-las, purificar nossos estados de pensamento e sentimento com regularidade, acender a fogueira criativa e cozinhar ideias num ritmo sistemático e especialmente cozinhar muito para alimentar o relacionamento entre nós mesmos e a natureza selvagem. Sexta tarefa, superar isso daquilo. Separar isso daquilo. Superar, separar. Aquelas coisas. Nessa parte da história, a Baba Yaga exige de Vassalissa duas tarefas muito difíceis. As tarefas psíquicas da mulher são as seguintes: aprender a discriminar meticulosamente, a separar as coisas umas das outras com melhor discernimento, aprendendo a fazer distinções sutis ao escolher o milho mofado do milho são e ao selecionar a semente de papoula de um monte de estrume. Observar o poder do inconsciente, como ele funciona, mesmo quando o ego não está familiarizado. Os pares de mão que aparecem no ar, né? Que aparecem os pares, ela só observa. Aprender mais sobre a vida, o milho e a morte, as sementes de papoula. Vai. Todos esses elementos e tarefas estão transmitindo a Vassalissa ensinamentos sobre a natureza da vida, morte e vida. O toma lá da cá dos cuidados com a natureza selvagem. Às vezes, com o objetivo de aproximar uma mulher da natureza, da vida, morte e vida, eu lhe peço que cuide de um jardim. O jardim é uma prática de meditação. Há de dizer a hora de alguma coisa morrer. No jardim podemos ver a hora de desfrutar e a hora da regressão. No jardim estamos nos movendo de acordo com a inspiração e a expiração da grande natureza selvagem, não contra ela. Através dessa meditação, reconhecemos que o ciclo da vida, morte e vida é natural, tanto o lado da mulher selvagem, que dá a vida, quanto aquele que distribui a morte, estão esperando, num contato amigo, ser amados para sempre. Nesse processo, nós nos tornamos como a natureza selvagem cíclica. Temos a capacidade de infundir energia e reforçar a vida sem atrapalhar o que vai morrer. E assim, vou fazer o seguinte. A gente vai, daqui a pouco vai aparecer, olha lá, vida selvagem. Daqui a pouco vai aparecer, né? A live vai acabar, vai desligar. Eu não vou conseguir, eu vou voltar, porque eu acho que porque é isso, a minha intuição tá falando pra eu voltar. Eu não vou parar na sétima tarefa, não. Tudo bem? Faltam 15 segundos. Vai cair e aí eu volto. Vocês voltam? Um beijo, até já. Voltando, mudando os planos, caos, vamos lá. Caos e harmonias. Como é que faz isso? Fixar comentário, pronto. Então vamos lá. Não me aguentei, em uma hora não dá. Eu já sabia que esse capítulo 3 eu vou me inverter. Não, vou deixar assim, pronto. Acho que eu inverti tudo. Ai, vamos lá. Agora,
Vou... A gente estava lendo o capítulo 3. A gente, eu mesma, né? Tava lendo. A gente, eu com meus outros eus, a gente estava lendo o capítulo 3, que é Farejando os Fatos, o resgate da intuição como iniciação. Tem a história da vassalícia sabida, e aí a Clarissa, ela começa a analisar, a passar por cada uma dessas tarefas rumo à intuição. Então, a gente estava na outra live e eu parei na 7ª tarefa. A 6ª tarefa, então, terminou com a ideia de fazer um jardim, né? Essa meditação. Aí até me veio essa jardim como prática, né? E, enfim, agora a gente vamos começar com a 7ª tarefa. E é por isso que eu não consegui, por isso que eu abri de novo a live, porque a 7ª tarefa é perguntar sobre os mistérios. E vamos lá, então. Vamos seguir. Perguntar sobre os mistérios. Depois de completar com sucesso suas tarefas, Vassalissa faz algumas boas perguntas a Yaga. As perguntas desse estágio são as seguintes: perguntar e tentar aprender mais a respeito da natureza da vida, morte e vida e de seu funcionamento. Vassalissa pergunta sobre os cavaleiros. Aprender a verdade acerca da capacidade de compreender todos os elementos da natureza selvagem. Saber demais pode envelhecer a pessoa antes do tempo. Todas nós começamos com a pergunta: quem sou eu, na realidade? Qual é a minha função aqui? A Yaga nos ensina que somos a vida, morte e vida, que esse é o nosso ciclo, que esse é nosso insight muito particular do feminino profundo. Ela vai passar pelas cores, né, dos cavaleiros, que o cavaleiro da manhã, o cavaleiro da fim da tarde e da noite. Que é lindo. O vermelho é a cor do sacrifício, da fúria, de matar, de ser morto. No entanto, o vermelho é também a cor da vida vibrante, da emoção dinâmica, da excitação de Eros e do desejo. É uma cor considerada um poderoso medicamento para as enfermidades psíquicas, uma cor que desperta o apetite. No mundo inteiro existe uma figura conhecida como a Mãe Vermelha. Ela não é tão conhecida quanto a Madonna ou Mãe Negra, mas é a guardiã das coisas que passam. Guardiã das coisas que passam. Gente, isso é demais. Suas graças são especialmente procuradas por quem está para dar à luz, pois quem quer que deixe este mundo, ou que nele entre, precisa atravessar seu rio vermelho. O vermelho é uma promessa de que uma ascensão ou um nascimento está por acontecer. O branco é a cor do novo, do puro, do imaculado. É também a cor da alma livre do corpo, do espírito desembaraçado, do físico. É a cor da nutrição essencial, do leite materno. Por outro lado, ele é a cor dos mortos, daquilo que perdeu seu tom rosado, o rubor da vitalidade. Quando surge o branco, tudo fica temporariamente tábula rasa, sem nenhuma inscrição. O branco é uma promessa de que existe nutrição suficiente para que tudo comece de novo. O negro, que estava lá em cima, é a cor da lama, da fertilidade, da substância básica na qual semeamos nossas ideias. No entanto, o negro é também a cor da morte, do escurecimento, da luz. O negro tem ainda um terceiro aspecto. Ele é a cor associada àquele mundo entre os mundos no qual se baseia La Loba, que a gente ainda não leu, pois o negro é a cor da descida. O negro é uma promessa de que você logo irá saber algo que antes não sabia. Então, ele fala das cores do cavaleiro. E aí vem essa parte que é a vida de Vassalissa é revitalizada pela boneca.
e pelo seu encontro com Baba Yaga, consequentemente por todas as tarefas que ela consegue cumprir. Há nessa história duas mortes, a da mãe boa demais e a da família da madrasta. No entanto, percebemos com facilidade que as mortes são convenientes e que, em última análise, elas proporcionam à menina uma vida mais plena. Assim, essa atitude de deixar morrer, deixar viver, é muito importante. Trata-se do ritmo básico e natural que as mulheres devem compreender e vivenciar. Captar esse ritmo reduz o medo, pois prevemos o futuro e os maremotos e marés vazantes que ele reserva. A boneca e a Yaga são as mães selvagens de todas as mulheres. Elas fornecem os penetrantes dons intuitivos a partir do nível pessoal, assim como do divino. É esse o ensinamento e o paradoxo extremo da natureza instintiva. É uma espécie de budismo dos lobos. O que é um é dois. O que é dois forma três. O que vive morrerá e o que morre viverá. A oitava tarefa vai ser de pé nas quatro patas. Baba Yaga sente repulsa pela bênção da mãe falecida e dá Vassalissa à luz, uma caveira incandescente numa vara, dizendo-lhe que se vá. As tarefas dessa parte da história são as seguintes: assumir um poder imenso de ver e afetar os outros. O recebimento da caveira. Ver as situações da própria vida com essa nova luz. Descobrir o caminho de volta à família da madrasta. Baba Yaga sente repulsa porque Vassalissa foi abençoada pela mãe. Ou ela sente repulsas por bênçãos em geral. Na realidade, nenhuma alternativa nem outra. Considerando-se acréscimos religiosos cristãos mais recentes, também tem-se a impressão de que nesse ponto a história foi modificada para fazer com que a Yaga parecesse temer o fato de Vassalissa ter sido abençoada, cumprindo assim o desejo dos patronos da religião mais moderna, no sentido de tornar demoníaca essa velha mãe selvagem, tão velha que remonta ao período neolítico. Com qual objetivo? De enaltecer a nova religião. Então vamos lá. Aqui. Vassalissa, tendo criado através de sua experiência de servir a Yaga, uma capacidade interior que antes não possuía, Vassalissa recebe uma parte do poder selvagem da deusa Megera. Algumas mulheres receiam que esse profundo conhecimento, por meio do instinto e da intuição, irá torná-las irresponsáveis ou desmioladas. Mas esse é um medo infundado. Vale o contrário. A falta de intuição, a falta de sensibilidade para com os ciclos ou a negação a seguir o próprio conhecimento dão origem a escolhas que acabam se revelando infelizes e até mesmo desastrosas. Com maior frequência, esse tipo de conhecimento da Yaga impulsiona as mulheres com movimentos mínimos e com frequência ainda maior, fornece orientação ao proporcionar imagens nítidas do que está por trás ou por baixo das motivações, ideias, atos, palavras. Se a psique instintiva disser cuidado, a mulher deve prestar atenção. Se a intuição profunda disser faça isso, faça aquilo, vá por esse lado, pare aqui, siga em frente, a mulher deverá corrigir seus planos conforme seja necessário. A intuição não é para ser consultada. Isso é maravilhoso. A intuição não é para ser consultada uma vez e depois esquecida. Ela não é descartável. Ela deve ser consultada a cada passo do caminho. Quer o trabalho da mulher seja o de enfrentar um demônio interior, quer seja o de completar alguma tarefa no mundo externo. Portanto, quando a Yaga dá à Vassalissa uma caveira acesa, ela está lhe dando um ícone de velha, uma ancestral sábia que deverá carregar pelo resto da vida. Ela está iniciando Vassalissa no legado matrilinear do conhecimento, que permanece íntegro e vicejante nas grutas e desfiladeiros da psique. Assim lá vai Vassalissa pela floresta adentro, com a caveira na vara,
perambulando, tururu, conseguindo transpor as trevas. Ela prestou serviços à deusa Megera, da psique. Alimentou o relacionamento, purificou a persona, manteve limpo o raciocínio. Ela conseguiu conhecer essa selvagem força feminina e seus hábitos. Aprendeu a discriminar, a separar o pensamento dos sentimentos. Aprendeu a reconhecer a imensa força selvagem na sua própria psique. Ela aprendeu acerca da vida, morte e vida e do dom das mulheres sobre tudo isso. E com esse talento recém-adquirido da Yaga, ela não precisa mais sentir falta de confiança ou de potência. Tendo recebido o legado das mães, a intuição do lado humano da natureza e um conhecimento selvagem do lado da psique ligado a lá que sabe, ela está bem preparada. Segue adiante na vida com os pés firmes, um atrás do outro como uma mulher. Ela aglutinou todo o seu poder e agora vê o mundo e a sua vida através desse novo enfoque. Vejamos o que acontece quando a mulher se comporta desse modo. Estamos terminando aqui, já temos que fazer o almoço. Nona tarefa, reformular a sombra. Vasalissa volta para casa com a caveira incandescente na vara. Ela quase a joga fora, mas a caveira a tranquiliza. Uma vez de volta a casa, a caveira observa a madrasta e suas filhas queimando-as até reduzi-las a cinzas. Vasalissa tem uma vida longa e feliz daí em diante. São as seguintes tarefas desse estágio: usar sua própria visão aguçada, os olhos incandescentes, para reconhecer a sombra negativa da nossa própria psique e ou os aspectos negativos das pessoas e acontecimentos do mundo exterior, bem como para reagir a eles. Reformular as sombras negativas da própria psique com o fogo da megera. A perversa família da madrasta, que anteriormente torturava a Vasalissa, é reduzida a cinzas. Vasalissa traz a caveira incandescente numa vara diante de si, enquanto atravessa a floresta, a pé, e sua boneca indica o caminho de volta. Vai para aqui, vai para aqui. Vasalissa, que costumava ser uma tolinha de olhos vidrados, é agora uma mulher que anda com a força à sua frente. Quando a pessoa dispõe dessa capacidade de ver e de pressentir, ou pressentir, me veio isso, pressentir, um sentimento você sente antes, né? Pressentir. Ó, tá frio. Pressentir. Quando a pessoa dispõe dessa capacidade de ver e de pressentir, é preciso fazer algo a respeito do que viu. Possuir uma boa intuição e um poder considerável gera trabalho. Gera trabalho, a princípio, pela observação e compreensão das forças e desequilíbrios negativos, tanto de fora para dentro, quanto de dentro para fora. Também provoca o esforço no sentido de reunir a disposição necessária para fazer algo a respeito do que se vê, seja para o bem ou pelo equilíbrio, seja para permitir que alguma coisa morra. É verdade, não vou mentir para vocês. É mais fácil jogar fora a luz e dormir. É verdade, que é bem difícil segurar a luz da caveira à nossa frente em algumas ocasiões, pois com ela vemos nitidamente todos os aspectos de nós mesmas e dos outros, tanto os deformados quanto os divinos, além de todas as condições intermediárias. Mesmo assim, com essa luz, chegam ao nível da consciência os milagres da profunda beleza que existe no mundo e nos seres humanos. Com essa luz penetrante, pode-se ver do outro lado da má ação um coração generoso. Pode-se vislumbrar um espírito delicado esmagado sob o ódio. Pode-se entender muito, em vez de apenas sentir perplexidade. Essa luz pode discriminar camadas distintas da personalidade, das intenções e das motivações dos outros. Ela pode determinar o consciente e o inconsciente em nós mesmas e nos outros. É a varinha de condão do conhecimento. É o espelho no qual se pressente tudo. É a profunda natureza selvagem.
Tcherê, tcherê. Ser verdadeira não significa ser inconsequente. Significa, sim, permitir que a voz mitológica se expresse. Consegue-se isso calando o ego algum tempo e deixando falar à vontade aquilo que deseja se expressar. As pequenas mães selvagens nos orientam e se enchem de orgulho com nossas realizações. Elas também criticam os bloqueios na nossa vida criativa, sensual, espiritual e intelectual. Seu objetivo é o de nos ajudar, cuidar da nossa arte e reatar nossos vínculos com os instintos selvagens. Elas orientam a restauração da vida intuitiva e ficam entusiasmadas quando entramos em contato com a boneca, orgulhosas quando encontramos Baba Yaga e felizes quando nos vem voltando com a caveira incandescente à nossa frente. Já vimos que ser ingênuo e boazinha demais é perigoso, mas talvez você ainda não esteja convencida. Talvez ainda esteja pensando, ai meu Deus, quem quer ser como Vassalissa? E eu lhe digo que você quer. Você quer ser como Vassalissa. Realizar o que ela realizou e seguir pela trilha que ela deixou ao passar, pois é esse o caminho para reter e desenvolver a alma. Porque a mulher selvagem é a que ousa, a que cria e a que destrói. Ela é a alma primitiva e engenhosa que possibilita todos os atos e artes da criação. Ela forma uma floresta à nossa volta e nós começamos a lidar com a vida a partir dessa perspectiva nova e original. Baba Yaga, toma água. Oi. Na realidade, tem o meu afilhado aqui me observando. Na verdade, ele está lendo o gibi, mas me observa aqui na leitura. Cadê nós? Ah, tá aqui. Baba Yaga. Já falei de novo. Baba Yaga é a mesma mãe Nix, a mãe do mundo. Uma outra deusa da vida, morte e vida. A deusa da vida, morte e vida é sempre também uma deusa criadora. Ela cria, forma e sopra a vida. Ela está presente para receber a alma quando o alento se foi. Seguindo suas pegadas, tentamos aprender a deixar nascer o que deve nascer. Que todas as pessoas certas estejam ali. Quer não. A natureza não pede licença. Floresça e dê a luz sempre que tiver vontade. A natureza não pede licença. Floresça e dê a luz sempre que tiver vontade. E, como adultas, precisamos muito pouco de licença. Mas sim, de maior criação. De maior estímulo aos ciclos selvagens. Deixar morrer é o tema do final da história. Vassalissa aprendeu sua lição. Ela cai numa crise histérica quando a caveira faz arder as mulheres perversas? Tchan, 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 tchan. Não. O que deve morrer, morre. E como se toma uma decisão dessas? Sabe-se simplesmente lá que sabe, sabe. Peça conselhos a ela. Ela é a mãe dos tempos. Nada a surpreende. Ela já viu tudo. Para a maioria das mulheres, deixar morrer não é contra a sua natureza, é contra a sua criação. Isso pode ser modificado. Todas nós sabemos, no fundo, que Luz Ovários, quando chegou a hora da vida, quando chegou a hora da morte, podemos tentar nos enganar, né? Por vários motivos, mas a gente sabe quando chegou a hora da morte e quando chegou a hora da vida. Eu amo isso. No fundo dos ovários a gente sabe, né? Pela luz da caveira incandescente, nós sabemos. Saibamos, pois, hein? Que a gente possa não fingir que não sabe, fingir que não escuta. Chega. Acabou-se. Danou-se. Tem mais tempo não, gente. Não dá mais pra fingir. Vamos lá? Seguimos. Avante. Continuamos, então, a leitura logo mais. Obrigada.
de mi sangre. Tengo callos en mi alma, todavía mareada por mis lágrimas y sangre. Ciega tenía la boca por mis palabras y mis tormentas, sola con mis patas, sola con mis penas. Es así, gitanita. Marca el compás en tu pecho, sigue el tambor de la vida. ¿Qué más da si es sueño o realidad? Vuela, 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 vuela loba, corre alto como loca con tus ojos en el amor. Vuela, 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 vuela loba, corre alto como loca, que yo quiero